Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. O nosso programa está maravilhoso, não está? Está gostando? Então mande uma mensagem para cá e diga o quanto você aprecia o Arena, o quão tem sido para você de bênçãos, tá bom? Esse é o terceiro programa da série Decisões e com certeza nós vamos ainda entrar em assuntos bastante profundos, polêmicos em certo sentido, mas ao mesmo tempo esclarecedores. E eu conto com a sua presença, com a sua companhia e também com a sua propaganda, com a sua divulgação para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Bem, no programa anterior, nós mostramos que Adão e Eva tomaram decisões erradas, mas que depois tomaram uma decisão certa de voltar-se para Deus. E que Deus fez a coisa certa de procurar o homem, de buscar o homem, como Deus é maravilhoso sempre, e ele saiu em busca do homem, e aí finalmente encontrou Adão e Eva, os abraçou, os aceitou, os perdoou, mostrou o cordeiro, mostrou a solução, apontou para a cruz e morreu em nosso lugar, ou viria morrer em nosso lugar. Esse foi o nosso programa anterior. Eu havia dito a você, não perca o próximo, que é hoje, justamente para você saber a sequência dessa história. Algumas perguntas são necessárias. Por que Jesus veio a esse mundo? Ele morreu na cruz para fazer exatamente o quê? Já que ele morreu na cruz e o mundo continua ruim, vai de mal a pior, não é verdade? As coisas continuam ruins. Então, o que de fato aconteceu naquela cruz? Esta é uma pergunta e tem outras perguntas relacionadas que realmente mexem com todos nós. É por esse motivo que eu convido você a chegar mais perto, pegar a sua Bíblia, abrir seu coração para estudar comigo hoje a decisão revelada ou a revelação da decisão. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos aqui preparados para o tema de hoje e você com certeza vai saber a revelação da decisão, né? Como Deus revelou a maior e mais importante decisão em seu favor e em meu favor. Mas antes, eu queria lembrar você que o nosso programa, o Arena, está também nas redes sociais. Você acha o Arena no Facebook, no YouTube, também no Instagram, no Twitter, você encontra o Arena. E eu queria dar um destaque para você no YouTube. Eu queria que você seguisse o Arena no YouTube. Você vai lá, youtube.com/Arena do Futuro, e nós temos ali coisas lindíssimas para fortalecer você, ajudar você na caminhada cristã. Não esqueça, estamos lá no YouTube. Você também pode destacar e divulgar para os seus amigos o Arena no Facebook. O detalhe do Arena no Facebook é que sempre eu faço transmissões ao vivo, ou seja, lives, e eu uso muito o Facebook do Arena e também o meu Facebook pessoal. A gente faz ali o cruzamento, né, das informações e da transmissão. Então você, por favor, não esqueça de divulgar o Facebook do Arena para os seus amigos, para que a gente possa ter mais pessoas seguindo o Arena e ouvindo, recebendo a palavra de Deus. Lembrando que o Arena do Futuro é um programa que tem como propósito levar uma mensagem da palavra de Deus para as pessoas que não são da Igreja Adventista. Então nós abraçamos aqui os católicos, os evangélicos, os pentecostais, os espíritas, os ateus, os agnósticos, os muçulmanos, os budistas, as pessoas que são de linha judaica, todo mundo, né? Ou seja, esse programa é para esse público de forma especial. E, claro, também para os nossos queridos irmãos da Igreja Adventista, que é quem produz, quem organiza, quem faz o Arena, né? Com o apoio sempre dos Anjos da Esperança, certo? Outro detalhe importante que eu queria dizer para você é que eu tenho um canal com meu nome no YouTube. Esse canal, ele está relacionado com a Arena. Tudo que nós fazemos, seja no meu nome ou no nome do Arena, tem o mesmo propósito, levar a palavra de Deus. Só que no meu canal do YouTube, você encontra aquelas séries que eu gravei em DVDs, todas elas. O Grande Conflito, o Apocalipse, a Resposta, e também os 10 Mandamentos, também a Última Esperança, a Verdade. Todas as séries estão ali disponíveis para você, tá certo? youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves.
eu quero mandar um abraço para você da rádio. Nós estamos ao vivo também, estamos sempre na rádio, ou ao vivo, ou gravado, estamos na rádio. O Arena do Futuro está na Rádio Novo Tempo. E eu mando um abraço para você que nos escuta através da rádio e a você que nos acompanha também pela internet. Ok? Preparado? Tudo certinho? Então já estamos com a Bíblia aqui, agora é hora de se levantar e seguir com o tema da Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre a decisão revelada, a revelação da decisão, como você preferir, e o mais importante é que o tema de hoje é um tema profético e dá sequência aos programas anteriores. Você sabe que o pecado começou no coração de um anjo que era bom, por uma decisão errada que ele fez, e essa decisão errada custou muito caro. Ele foi expulso do céu, os anjos maus com ele, depois ele enganou Adão e Eva, o pecado entrou no nosso planeta, e através de Adão e Eva o pecado passou a todas as pessoas, chegou até mim, chegou até você, nós somos todos pecadores, agora estamos aí com epidemias, pandemias, estamos aí com hospitais lotados, as pessoas sofrem, são muitas dores, é depressão, é síndrome do pânico, é problema de câncer, é problema de HIV, é problemas de hipertensão, diabetes, tanta coisa, não é? A gente envelhece, a gente morre, é uma situação muito ruim que a gente vive nesse mundo. Tudo isso por consequência de decisões erradas e assim o pecado entrou na vida humana e o pecado trouxe essas consequências terríveis. Mas hoje você vai saber o que Deus fez para resolver o problema do pecado e para resolver o seu problema e o meu problema também. E para a gente então entender isso aqui, é importante que você volte comigo a um texto que eu li em um dos programas passados, que é João 3, verso 16, que fala assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou você, amou a mim, amou nossa família, amou o Brasil, amou o mundo inteiro, as pessoas todas, de tal maneira que enviou Jesus para morrer em nosso lugar. E por que isso foi necessário? Em Romanos 6, 23, está escrito assim, olha só, Romanos 6, 23. Vale a pena você abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura desse texto. Diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ouviu? O salário do pecado é a morte. Quando fala que o salário do pecado é a morte, obviamente que está falando da morte eterna, porque a primeira morte, que a gente chama de primeira morte, ela não é o salário do pecado, mas é a consequência do pecado. E também os problemas que a gente tem, as lutas espirituais que nós temos, todas essas coisas são consequências do pecado. Porém, o salário do pecado é a morte eterna, é o que diz o texto. Então, o pecado que entrou em nossa vida nos condenou à morte eterna. Então, Jesus veio a esse mundo justamente para nos dar a vida eterna. É a segunda parte do verso, que fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Como é que funcionou isso? Como é que isso foi colocado em prática? É o que eu vou te mostrar a partir de agora. Deus tinha revelado a Adão e Eva o plano da salvação quando ele matou aquele cordeirinho no Jardim do Éden. Lembra que nós falamos disso no programa passado? Pois é, agora há uma profecia, uma revelação que mostra a revelação dessa decisão de Deus de salvar, de resgatar o homem. E essa revelação está aqui. Está aqui no livro de Isaías, no capítulo 7, atenção, Isaías capítulo 7, verso 14. Está escrito, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Aqui nós temos uma revelação bastante forte. A primeira parte da revelação diz que Deus enviaria Jesus através de uma virgem. Fala assim, uma virgem conceberá. Essa virgem é a Virgem Maria. E fala assim, e dará à luz a um filho e o nome dele seria Emanuel. Se você pega essa profecia, essa revelação, e você vai para Mateus capítulo 1, versículos 20, 21 e 22, olha o que acontece. Eu estou indo aqui para Mateus capítulo 1. Olha o que acontece. Evangelho de Mateus capítulo número 1, versículos
pode ser do 20 em diante, mas eu vou ler diretamente o versículo 22, que fala assim: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Você viu então que eu li a profecia e o cumprimento. Eu li a revelação lá em Isaías e mostrei aqui o cumprimento em Mateus capítulo número 1, versículos números 22 e 23. Ou seja, realmente a profecia feita 700 anos antes de Jesus nascer se cumpriu na íntegra. A Virgem Maria ficou grávida, Jesus nasceu através dela e Jesus recebeu o nome de Emanuel, Deus conosco. É interessante notar que esse detalhe de uma virgem que conceberia é porque foi obra do Espírito Santo. Maria era uma mulher virgem, uma mulher pura no sentido de que nunca havia tido relações sexuais e, portanto, ela era virgem. E nesse caso, o Espírito Santo colocou dentro dela esse milagre, né? Jesus, então, vem através de uma obra do Espírito Santo e, por isso, a Maria era virgem quando esteve grávida de Jesus. Por isso que a profecia fala uma virgem, porque a obra foi uma obra exclusiva do Espírito Santo na vida dela, no ventre dela. Assim Jesus veio ao mundo. Agora, esse menino que nasceu através de Maria, será que era um menino comum, um bebê comum, uma pessoa comum? Claro que não. Eu volto a Isaías, agora no capítulo 9, para lhe mostrar quem era aquele bebê, para lhe mostrar quem era aquele menino. Isaías 9, verso 6, outra revelação, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Você viu? Esse texto revela quem era aquele bebê, que não era um bebê qualquer, era nada mais nada menos que o Maravilhoso Conselheiro, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade, como diz o texto bíblico, o Pai da Eternidade. Então você vê, é uma expressão forte, porque a eternidade já é uma coisa que não tem fim. E o texto se refere ao menino como o Pai da Eternidade. Então a revelação aqui é muito forte, tanto de Isaías 7,14 quanto de Isaías 9, verso 6. Louvado seja Deus, né? Isso aqui é realmente extraordinário. E a palavra de Deus continua revelando essa decisão maravilhosa de Deus enviar Jesus para morrer por nós. É aquele João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Eu estou mostrando então as profecias alusivas, relativas a essa vinda de Jesus para salvar a humanidade. Agora veja só, eu estou falando com você, estou abrindo a Bíblia aqui, no livro de Malaquias. Miqueias, não é Malaquias, é Miqueias. Vamos abrir a Bíblia no livro de Miqueias, no capítulo 5. Olha que texto poderoso. Miqueias capítulo 5, verso 2. Vale a pena você anotar esse texto aí, tá? Miqueias 5, verso 2 fala assim: e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Uau! Esse texto é simplesmente maravilhoso. Ele é uma revelação extraordinária relacionada à primeira vinda de Jesus. Porque esse texto ele fala a cidade que Jesus nasceria e fala mais, fala a origem de Jesus. Você viu? Eu vou ler outra vez. Olha, e tu, Belém, pronto, Belém. Já disse onde Jesus nasceria, na cidade de Belém. E por que Jesus nasceu em Belém? Não nasceu em Nazaré, não nasceu em outra cidade qualquer, nasceu em Belém. Porque a palavra Belém significa cidade do pão. Belém é a cidade do pão. E Jesus nasceu ali porque Jesus é o pão da vida, conforme está em João 6, 48. Entendeu? Então aqui fala assim, e tu, Belém. Depois ele fala assim, de ti sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Muita gente fala assim, qual é a origem de Jesus? Bem, Jesus não foi criado. Jesus é Deus, é incriado. E a origem dele é eterna. Por isso que Miqueias fala sobre isso. Então você tem aqui revelações extraordinárias. A primeira, Jesus nasceria de uma virgem. Segundo,
o nome dele seria Emanuel. Terceiro, ele nasceria em Belém. Quarto, ele é eterno. Então, se ele é eterno, ele existia antes de nascer de Maria, certo? E se Jesus existia antes de nascer de Maria, eu pergunto, quem foi que escolheu Maria para ser a mãe dele aqui, segundo a carne, aqui na terra? Ora, foi ele mesmo. Jesus mesmo escolheu Maria para ser a sua mãe. Isso é extraordinário, né? O filho que escolhe a própria mãe. Jesus foi o único a fazer isso. Então, se Jesus escolheu Maria para ser a sua mãe, eu pergunto, e se Jesus é eterno, como diz o texto, eu pergunto, Maria é a mãe de Jesus ou Jesus é o pai de Maria? Fica a pergunta aí para você pensar, ok? Bem, você percebeu que os textos são proféticos, eles são reveladores, eles são a revelação da decisão que Deus tomou de enviar Jesus para morrer em nosso lugar. Agora, prepare o seu coração, porque eu vou lhe mostrar o que de fato aconteceu na cruz do Calvário, certo? Na cruz do Calvário, Jesus morreu por nós, mas ele morreu para fazer exatamente o quê? Porque, observe, ele já morreu, ele já foi sepultado, ele ressuscitou, e você vê que os hospitais continuam lotados. Você vê que de vez em quando vem uma pandemia, de vez em quando vem um problema financeiro, um problema político, um problema familiar, um problema de drogas, um problema de dor, de sofrimento, de separação, de crise, ou seja, o mundo continua indo de mal a pior. Bem, para você entender esse assunto, você precisa fazer algumas análises e algumas ilustrações, a fim de que a gente possa ter a mente aberta sobre isso. E eu gosto de fazer uma comparação, embora não é perfeita, porque não tem nada que a gente use que seja perfeito para falar de um Deus perfeito, mas apenas como ilustração, eu gosto de usar a figura de um sequestro. Um sequestro. Sabe como é que funciona um sequestro, né? O sequestrador sequestra uma pessoa, leva essa pessoa para um cativeiro e lá mantém essa pessoa presa por um tempo. Depois ele pega e telefona para a família, o sequestrador telefona e pede um valor de resgate. E a família tem que correr atrás para conseguir um valor altíssimo para pagar para o sequestrador, para que o sequestrador, então, libere a pessoa sequestrada. Assim, resumidamente, isso seria um sequestro. Claro que não dá para usar essa ilustração 100% com relação ao plano da salvação, porque nenhuma ilustração é perfeita. Mas só para dar uma ideia, um vislumbre, para a gente entender melhor o que de fato aconteceu na cruz do Calvário. Foi o seguinte, o sequestrador é Satanás. Ele sequestrou a humanidade, sequestrou o planeta, porque com a entrada do pecado, o diabo passou a ter o controle, porque nós todos temos a natureza pecaminosa. E de certa maneira, se eu sou pecador e você é pecador, a nossa tendência é para o mal, não é para o bem. E outra coisa, o mundo inteiro foi contaminado, as plantas, não é? As árvores, as frutas, as verduras, os legumes, o ar, tudo está contaminado. O pecado contaminou esse planeta inteiro. Então o que acontece? O diabo sequestrou a humanidade, sequestrou esse planeta, e o planeta inteiro se tornou um cativeiro. Nós estamos num cativeiro, estamos num isolamento, numa quarentena, num cativeiro sem fim. Então o que aconteceu? Jesus, quando ele nasceu de Maria e veio a essa terra, ele veio com um propósito. O propósito foi pagar o resgate. E o pagamento do resgate não era uma coisa simples. Só havia uma forma de pagar o resgate, o seu resgate e o meu. Era através da morte de Cristo. Era através do sofrimento, do sacrifício de Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu na cruz. Na cruz, Jesus pagou o resgate, o seu e o meu, entendeu? Ali na cruz, quando Jesus morreu na cruz, Jesus estava exatamente fazendo isso, pagando o preço para resgatar você e a mim. É isso. Porque a Bíblia fala lá em Romanos 6, 23, que eu li agora há pouco, fala assim, o salário do pecado é a morte. Entendeu? Então a morte de Cristo na cruz foi para pagar o seu resgate e o meu resgate. Quando Cristo abriu os braços na cruz e disse, está consumado, e disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu, naquela hora, está consumado significa está pago, está resolvido. Então a dívida que nós tínhamos foi paga. O resgate que precisava ser pago já foi pago. Cristo pagou esse resgate. Entendeu? Essa é a grande notícia. Essa é a maravilhosa notícia. O resgate já está pago. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?
Sim, então Jesus na cruz pagou o resgate. Agora veja, depois que se paga o resgate, tem um processo. Qual é o processo? É sair do cativeiro, é sair das dependências do sequestrador e voltar para casa. Esse voltar para casa pode ser uma volta rápida ou demorada. Depende, se a pessoa mora muito longe, é demorado. Se a pessoa vai a pé, é demorado. Se vai de carro, é mais rápido. Mas o fato é que a pessoa sai do cativeiro, sai do poder do sequestrador e volta para casa. Normalmente, quando a pessoa sequestrada é liberada e volta para casa, a família está tão feliz que reúne todo mundo, faz uma festa, faz uma recepção, né? Põe música, põe comida. É um momento bastante emocionante, né? Para comemorar a volta, a liberdade dessa pessoa. Pois o mesmo está acontecendo agora. Quando você aceita Jesus como Salvador, quando você decide, que é uma questão de decisão, quando você decide aceitar Jesus e você entrega a sua vida para Ele e você fala, Senhor Jesus, eu aceito o seu sacrifício, o seu sangue derramado, a sua morte, como sendo o suficiente para o meu resgate e para a minha salvação, quando você aceita Jesus, então você sai do poder do sequestrador, do diabo. Você aceitou Jesus, o diabo não tem mais poder sobre você. E as portas do cativeiro que prendiam você, elas são abertas. E você sai do cativeiro, você sai do poder do diabo, do poder do sequestrador. E aí você é livre. E sendo livre, você volta para casa. Esse é o detalhe. Esse é o ponto. Amém? Louvado seja Deus por isso. Eu não ouvi seu amém não, viu? Fala um amém mais alto aí, rapaz. Fala um amém mais alto aí, irmã. Porque essa é uma notícia extraordinária, maravilhosa, é ou não é? Então Jesus na cruz pagou o preço para resgatar a senhora, para resgatar o Senhor. Exatamente. Você fala, mas pastor, mas eu não sou digno. Claro, você não é digno, eu também não sou. Não, mas eu sou um alcoólatra, eu sou um viciado na droga, eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa que cometeu muitos erros. Você pode ter feito qualquer outra coisa. O fato é que Jesus morreu na cruz para salvar você e a mim. É, você mesmo, exatamente. Isso, você mesmo. Você que está perguntando, eu? Sim, é você. Você está perguntando, mas tem certeza que sou eu? Sim, é você. Jesus morreu para pagar o preço do seu resgate. E a grande notícia, prepare-se, se ajeita aí no sofá, se ajeita na cadeira, respira fundo. A grande notícia, sabe qual é? Já está pago, já está resolvido. Você já é livre. Receba essa liberdade, receba essa salvação, receba esse resgate, receba essa bênção que Deus te deu. Então, o que aconteceu na cruz? Cristo pagou o resgate. Cristo abriu as portas do cativeiro. Cristo derrotou o sequestrador. O sequestrador não tem mais poder sobre você quando você aceita Jesus como seu salvador pessoal. Amém? Amém? Deus seja louvado por isso. Eu aceitei Jesus e se for preciso, aceito de novo. Aceito de novo, porque Cristo é o meu Salvador e é o seu Salvador. Aleluia, glória a Deus nas alturas. Aí a gente sai do cativeiro, entendeu? O sequestrador perde o poder sobre a nossa vida e a gente sai e começa a voltar para casa. Então, o que está acontecendo agora? Agora está acontecendo, tem três quadros. O primeiro quadro, atenção, o primeiro quadro é daquelas pessoas que já aceitaram Jesus, já saíram do cativeiro e já estão caminhando de volta para casa, ou seja, já estão caminhando na vida cristã. Já tem uma vida cristã, já frequentam a igreja, já se batizaram, já estudam a Bíblia, já são servos de Deus, já estão se preparando para a volta de Cristo. Esse é o primeiro quadro dessas pessoas que aceitaram Cristo, saíram do cativeiro e estão já na caminhada cristã. O segundo quadro é formado por pessoas que já aceitaram Jesus, mas não saíram do cativeiro. Diz assim, eu aceito Jesus, mas ainda estão no cativeiro. Ou seja, falta a decisão de aceitar Jesus e sair do cativeiro. Esse é o segundo quadro. Entendeu? Você precisa aceitar Jesus e sair do cativeiro. E aí, o que vai acontecer? Aí você tem que sair e ser batizado. Esse é o segundo quadro. Falta passar pelo batismo. Quando você passa pelo batismo, aí você sai definitivamente
do cativeiro e você começa a caminhada de volta para casa. Entendeu ou não? O terceiro quadro é de pessoas que ainda não aceitaram Jesus, que ainda não estudaram a Bíblia, que ainda não entenderam esse assunto e que ainda estão no cativeiro, estão lá nas garras do sequestrador e acham que tudo isso é normal e permanecem assim. Esse é o terceiro quadro. E eu preciso que você agora preste atenção e me diga em qual dos três você se encontra. Você pertence ao primeiro grupo, ao segundo grupo ou ao terceiro grupo? Pensa nisso. Está pensando nisso? Deus está chamando você. Deus está chamando você hoje, porque Deus já tomou a decisão dele de enviar Jesus. Jesus já foi enviado. Jesus já veio. Jesus já nasceu de Maria. Jesus já viveu aqui. Jesus já morreu na cruz. Jesus já ressuscitou já. Jesus intercede por nós no santuário celestial. E Jesus em breve voltará para nos buscar. Agora, e você? Já tomou sua decisão? Já aceitou Jesus? Já saiu do cativeiro? Já se batizou? Já começou uma caminhada com Cristo? Ainda não? Está esperando o quê? Que falta para você? Por que você não decide agora? Por que você não se entrega agora? Por que você não se batiza? Por que você não toma uma atitude definitiva? Por que continua nos vícios? Por que continua no pecado? Por que continua na ignorância? Por que continua nesse mundo de pecados? Por que você permanece ainda nesse mundo que não agrada a Deus? Saia do cativeiro, saia agora, abandona esse mundo errado, abandona esse mundo de pecados, abandona, saia e venha com Jesus, porque o preço já foi pago, está tudo resolvido, a porta do cativeiro está aberta, está fazendo o que aí dentro? Está fazendo o que lá dentro ainda? Saia agora em nome de Jesus e começa uma caminhada com Cristo Jesus. Amém? Entendeu? Ou seja, Deus tomou a decisão de mandar Jesus. E você, já tomou sua decisão? Já aceitou? Não ainda, né? Então falta isso para você agora, para você fazer isso agora mesmo. E a palavra de Deus diz assim, atenção, eu vou ler para você aqui um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, Atos capítulo 4, versículo 12. Olha que texto maravilhoso. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, não tem como sair do cativeiro de outra maneira, a não ser aceitando Jesus como Salvador. Está claro? Não dá para ser salvo através de Buda, através de Maomé, através de entidades espirituais, através de fazer o Daimoku, o Gohozon. Não tem como se ser salvo através de práticas, de boas obras, através de caridade. Não é assim que tem a salvação. A salvação é somente através de Cristo Jesus. Entendeu ou não? Vem cá. Vem cá um pouquinho mais. Jesus ama você e tem um propósito na sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Eu vou orar por você. Querido Pai Celestial, obrigado porque a Tua palavra é clara. A revelação da decisão é extraordinária. E hoje, essa pessoa decidiu entregar a vida para o Senhor, sair do cativeiro e começar uma nova vida. Eu entrego esse homem, essa mulher, nas Tuas mãos. Eu entrego essa decisão nas Tuas mãos. Que a partir de hoje, essa pessoa viva uma nova vida e seja feliz e se prepare para a volta de Jesus.